recebendo a visita agora de Marcelo Altoff, secretário de Parcerias e Concessões aqui de Blumenau. Secretário, bom dia, obrigado pela presença aqui na Rádio Itaberá, seja bem-vindo. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Itaberá. Para mim é que é um prazer vir aqui, né? Venho aqui pela primeira vez, né? E fico feliz, né? Itaberá, em frequência modulada, ganhou uma nova dinâmica muito mais popular, muito mais abrangente, né? E isso é importante para a cidade, né? Isso é muito bom. Secretário, como é que a Secretaria de Parcerias e Concessões fecha esse ano de 2024, que coincide também, né, com o fechamento de uma gestão pública? Exatamente. Veja, eu tive uma passagem prévia lá na Secretaria de Parcerias e Concessões, né, onde eu fiquei de 2022 até o início de 2023, desenvolvendo um trabalho que é um trabalho de formiguinha, Jorge, porque as pessoas às vezes não conseguem a dimensão do tamanho e da complexidade que são os processos de concessões diante da legislação que regula esse tipo de matéria, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei na secretaria lá em abril de 2022, a primeira pauta que estava na minha mesa era uma manifestação de interesse da iniciativa privada pelo terminal rodoviário Hercílio Deck, que é a nossa rodoviária, né? E nós fizemos todo um trabalho de desenvolvimento da modelação daquela concessão, né? É um processo moroso que depende de um estudo técnico bastante significativo, né? Porque não se trata de um contrato que vai durar 2, 3, 5 anos, é um contrato que, neste caso da rodoviária, ele vai permanecer por 35 anos, né? O concessionário vai ficar ali praticamente uma vida, né? O nosso terminal rodoviário tem 44 anos, né? E quem vai assumir agora a partir desse final de ano, início do ano que vem, é uma empresa que vai ficar administrando aquele complexo durante 35 anos. Então, não é simples, né? A gente passa por toda uma modelação econômica, jurídica, técnica, e às vezes as pessoas não entendem, né, por que demora tanto. Porque, de fato, o processo é moroso, ele passa por uma avaliação prévia do Tribunal de Contas do Estado, até para verificar, dado que é um contrato bastante duradouro, né, se tudo foi respeitado e calculado. E agora, né, somente em novembro, que a gente conseguiu bater o martelo, né, na verdade com a apresentação das propostas de preço, né, através de um leilão, na verdade, né? Apareceram 2 empresas, a gente teve 17 lances que foram apresentados e a gente teve um ágio ali para a prefeitura, né, que é um valor a mais do que aquele que esperávamos receber, de 37%. E, de modo geral, isso a gente está fazendo em vários segmentos. A gente está trabalhando lá com a concessão da iluminação pública, com a concessão dos serviços funerários, que é uma demanda, inclusive, judicial, né? Hoje a gente tem permissionários que estão trabalhando nessa área de forma precária, né? Autorizados pela Justiça, mas a Justiça nos colocou um prazo para que a gente faça essa transição para novos concessionários, né? E estamos trabalhando nisso. E vários outros serviços que a gente tem que fazer esses estudos para poder chegar a um lugar que a gente chegou agora na rodoviária. Então, são processos lentos, mas que são bem construídos e que são uma necessidade para qualquer gestor, né? Qualquer prefeito, governador, presidente da República hoje tem que utilizar esse mecanismo, que é o melhor mecanismo para que o município, o Estado e a União façam aquilo que devam fazer, que é investir na educação, na saúde, na assistência social, aquilo que é típico da ação de um governo, né? A gente não tem que estar administrando um terminal rodoviário, a gente não tem que estar administrando um serviço funerário, né? Tudo isso tem que ser colocado para que a iniciativa privada auxilie a nós, né, poder público, e ofereça para a população o melhor serviço. Agora, a iniciativa privada tem interesse nesses serviços? Tem interesse e bastante significativo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a iluminação pública, né, que já teve exemplos muito exitosos, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, o município de Palhoça, o município de Itajaí conseguiram fazer essa concessão e estão
todos eles com muita velocidade na implantação de novas tecnologias, né, na implantação de tecnologia LED em toda a cidade, né, isso também está na nossa premissa, né. Hoje a gente pode embarcar, inclusive na iluminação pública, os conceitos de cidade inteligente, né, que também são muito importantes, aí a gente falando assim, por exemplo, a tecnologia 5G de telefonia, ela tem a necessidade de muito mais antenas serem colocadas à disposição, porque a área de cobertura do 5G é menor, né? E os postes da iluminação pública podem ser utilizados para embarcar essa tecnologia. Então, sim, aparece em diversos segmentos muita concorrência, né? Em alguns mais, em alguns menos, mas evidentemente que a gente tem em alguns temas que a gente, né, basta você pegar as publicações especializadas da matéria e você consegue identificar vários segmentos de ações do governo que podem ser objeto de concessão e que são muito exitosos, com as cautelas, lógico, né? Então vamos pegar o mesmo exemplo da iluminação pública, né? Na cidade de São Paulo foi feito lá uma modelação, é um contrato já mais antigo, né? E ele vem apresentando problemas. Mas isso é que dá para os municípios que tendem a entrar nesse segmento, que eles já conseguem visualizar quais são as receitas positivas e quais são as receitas negativas, o que a gente deve potencializar e o que a gente deve evitar, né? E quando a gente trata exatamente de um investimento que é feito pela iniciativa privada, a velocidade com que eles conseguem fazer as coisas se tornarem eficientes é muito maior. Então, sim, diria para ti que existe muita disputa, né, em segmentos que hoje são concessionados, né? E se você pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo aí da União, né? Se não fosse a concessão, hoje como é que nós estaríamos com a BR-101, né? A gente sabe que o governo federal está trabalhando agora na BR-470 e que o próximo passo, assim que a obra estiver concluída, é passar exatamente para a concessão, para que a partir dali o concessionário, mediante a cobrança de pedágio, faça aí os investimentos, né? Então você pega a BR-101, por exemplo, que a gente teve todo aquele trabalho da duplicação, né, lá no início da década entre 90 e 2000, né? E hoje a gente acabou de receber aí a entrega de todo aquele contorno viário que vai ali passar ao largo de Florianópolis, que quem vai para o sul já utiliza aquilo ali, e aquilo foi eminentemente investimento que vem do pagamento do pedágio. O Estado não precisou fazer nenhum investimento e nenhum aporte ali. Então, nesse segmento é que sim, né? Essa é uma pauta importantíssima para qualquer gestor, né? Inclusive municipal, numa cidade do porte da nossa, de Blumenau. E se falando numa cidade do porte da nossa, o que ainda pode virar concessão em Blumenau, na visão do senhor, né? Com a experiência que o senhor teve de passar e estudar esse sistema? A gente teve ali experiências mais exitosas e experiências nem menos tão exitosas, assim, né? Porque, por exemplo, né, nós tivemos 2 áreas de lazer em Blumenau que foram concessionadas, que são assim extremamente exitosas. Uma é a Praça Dr. Blumenau, onde a gente tem foi a primeira que foi entregue, né? Da Patagônia, né? Que é um exemplo fantástico, né? Ali quando você passa nos dias de mais rota calor, de lazer, por exemplo, falta mesa, né? E eu tenho certeza que o concessionário está muito feliz, né? O Jonathan. E lá na Praça da Estação a gente tem outro exemplo, né? Ali que, ao lado da prefeitura. Do lado né? da prefeitura. Era uma praça completamente standard, até praticamente... Vamos falar a verdade, né, secretária? É um lugarzinho feio aquele, né? Era um lugarzinho escuro, muito feio, exatamente, mal conservado. Exatamente, Tinha um ficou parquinho muito ali bom. que colocava, inclusive, as crianças em risco, né? Porque estava até enferrujado, e ganhou uma nova vida, né? Obviamente que esses empreendimentos, né, Jorge, eles precisam passar por um processo de maturação, né? Então, ali a gente tem 2 operações de alimentação, a gente tem uma loja de souvenirs, né? A gente tem vários equipamentos que estão ali à disposição e, obviamente, que dentro de 5 anos a gente não vai reconhecer aquilo ali pelo afluxo de pessoas, né? Hoje, por exemplo, na rota de lazer, você vem aqui pela Rua 15 e tem bastante movimento, e esse movimento já está espraiando para lá, tanto é que o próprio concessionário
hoje está fazendo ali uma feirinha, né, aos domingos, e que também tem lotado. As pessoas estão ávidas pelo lazer, né? E aí, se a gente pensar, né, por exemplo, né, existe no município de São Paulo, eles fizeram uma concessão de parques, né? Que é uma coisa que a gente não pensa ainda, mas só estou colocando aqui como Não pensa, mas tem sempre que ficar acompanhando como é que passa. Até porque, né? por exemplo, lá eles fizeram um pacote colocando vários parques públicos, e Blumenau hoje, né, Jorge, a gente já tem assim uma robustez nesses parques, né? O primeiro deles foi o Parque Ramiro Hidger, que a gente sabe o que representa aquilo para a cidade. O Parque das Itopavas, que foi tão mal entendido no início, né, porque ele está numa bacia que enche quando dá algum tipo de elevação do rio, mas ele foi feito com esse propósito. E hoje já se faz um investimento na parte alta do terreno para ampliação do parque. E lá você vai também, em qualquer período da noite ou no final de semana, ele está sempre lotado. Agora, o Parque Carlos Curtis Adrossi, né, que é uma referência fantástica para a região sul da cidade, né, e que também está sempre lotado, né, nessas poucas semanas, não sei, foi inaugurado antes da eleição, ali acho que foi em setembro, mas nesse pouco espaço de tempo, ele já é um lugar onde as pessoas já é uma vão. Referência. Exatamente. Né? Então, a gente precisa pensar, né? E no planejamento de concessões, a gente tem que pensar sempre de médio a longo prazo, né? Nada é para ontem, né? Para que a gente não faça de forma apressada, sodada, né? E não tendo resultado. E aí, né, fazendo aí da provocação que tu me fizeste, né? A gente já tentou em praças menores avançar processos de concessão, e lógico, né, o concessionário ele vai visar o resultado financeiro, né? Então algumas a gente não teve interessado, né? A gente tem isso como um exemplo, apesar de, em princípio, negativo, mas ele também é um exemplo que dá para a gente um norte, assim, olha, por aqui dá para caminhar com mais certeza, por aqui a gente tem que ter um pouco mais de cautela, revisar o que a gente está colocando de exigência, né? E é nesse compasso, né, de a gente ir avançando de acordo com a experiência acumulada e principalmente com a experiência exitosa dos outros, né? Com tantos municípios fazendo esse tipo de trabalho, né? E o próprio estado de Santa Catarina, por exemplo, o terminal rodoviário Rita Maria, ele foi concessionado antes do nosso, né? Pelo governo do estado, porque lá é um equipamento do estado. E os primeiros resultados são muito positivos, né? E a mesma empresa que ganhou lá também ganhou aqui. Então a gente tem uma certeza de que nós vamos ter um novo paradigma daquele equipamento que todo mundo reclame com razão de que está lá meio mal iluminado, taciturno, inseguro e tal. E a gente sabe que essa virada de página certamente acontecerá fruto desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. É verdade. Secretário, por que há tanta dificuldade na concessão do Frozen, por exemplo, né? Agora a prefeitura mudou o foco, né? Restaurou lá todo aquele local e imagino eu que deva colocar novamente em processo de concessão. Certo. Talvez com mais interessados em participar Claro. desse processo de um lugar tão atrativo como é aquele, né? Exatamente. É que, na verdade, né, Jorge, o que acontece? Né? A gente precisa, como eu falei antes, aprender com os próprios erros, né? Então, quando aquele processo ele foi concebido, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos lá aquele equipamento que tinha recém pego fogo, né? E que precisava ser utilizado para que não acontecesse novamente de ele ficar lá à mercê das pessoas sem utilização e correndo esse tipo de risco de dilapidação do patrimônio público. Quando ele foi feito pela primeira vez e apareceu um interessado, né? Ele disse o seguinte: olha, me interessa, mas não nesse modelo de um mero restaurante, eu gostaria de aqui fazer um investimento um pouco maior para eventos e tudo mais. Aquela primeira concorrência ela foi anulada e foi lançada uma outra com algumas características que atendessem a um mercado crescente que é o de eventos. Mas acabou não dando certo, por quê? Porque dentro daquele contrato existiam muitos investimentos que precisavam ser feitos pelo concessionário que acabaram também afugentando. Por exemplo, a pavimentação da rua de acesso, né, a Gertrude Zierer, né? É uma rua que já faz parte
do nosso centro urbano, mas não estava pavimentada. Ela não possibilitava que lá nem subissem ônibus, porque ali na entradinha não tinha nem a possibilidade não tinha espaço para um ônibus de turismo entrar, né? E aí, quando aquele contrato foi rescindido, porque não houve mais interesse por parte do concessionário e também do poder concedente, né? Ali nós fizemos um acordo para fazer consensualmente a rescisão, e aí ficou se aguardando para ver o modelo que nós iríamos fazer. E o prefeito Mário teve uma decisão administrativa que a gente reputa bastante corajosa, que foi investir para que ele chegasse aonde chegou, né? Quem já teve a oportunidade de subir a rua, que ainda não está pavimentada, porque a pavimentação também foi abraçada pelo governo, né? Vai ser a primeira rua pavimentada em concreto em Blumenau, né? Quem já subiu lá, mesmo agora que a rua ainda não está pronta, e viu aquilo que foi entregue agora recentemente, vê que se trata de um patrimônio da cidade, né? E de fato, né, obviamente nós não teremos tempo para fazer isso dentro deste governo, mas certamente no próximo governo, até porque o prefeito eleito Egídio Ferrari é um entusiasta das concessões, e nós aí passamos a ter uma nova capacidade de colocar aquilo como uma concessão, e certamente ela vai angariar muitos interessados. No dia em que foi entregue oficialmente à comunidade, né, eu estava lá e tinha 2 empresários da área de alimentação em Blumenau. Já de olho. Mas bota olho nisso, Jorge. Assim, olha, visitando a cozinha para ver o que tinha sido feito, se estava em condição e tal. E quem vai lá, e quem ainda não foi, eu recomendo que vá, né? Ele está abrindo todos os dias, exceto às segundas-feiras, da 1 da tarde às 7 da noite. Vá visitar aquele espaço, porque quem conhecia o Frozen como ele era antes, vai ter uma visita muito saudosa, né? Porque ficou tudo muito bonito. E quem nunca foi vai ver uma visão da cidade, que é aquele mirante que estava lá meio escondido atrás da vegetação e que hoje foi entregue de volta para a cidade, e que certamente vai angariar o interesse de empresários da área da alimentação, porque ali um restaurante, uma choperia, nós entregamos lá em cima um parque, né, completamente urbanizado, né? Ainda precisa se pensar no aumento da área de estacionamento, mas enfim, nós estamos entregando, depois de todo esse investimento que foi feito, né, um presente para a cidade que certamente poderá ser ofertado à iniciativa privada, que é quem tem que estar lá tocando aquilo lá, dentro de uma modelação econômica que também faça com que ele tenha resultado financeiro, porque ninguém é franciscano, né, para ir lá fazer investimento sem ter retorno, mas um presente, né, mantendo para que as pessoas possam gratuitamente continuar visitando aquele mirante, né? Então isso é uma condição que desde sempre a gente colocou, né, de que as pessoas que quiserem visitar, sem precisar consumir nada do concessionário, eles podem ir né? visitar. Mas certamente o convite ali para que a pessoa sente ali naquele deck, tome um chopinho ou faça lá uma refeição no restaurante, né? Voltando àquela vida que nós tivemos ali no final da década de 60, 70 e 80. Tá certo. Secretário, o senhor tem um novo desafio no novo governo que começa em janeiro, que é a Secretaria de Gestão Governamental, né? Exato. Que é uma secretaria bem ampla e muito importante de apoio ao administrador público que assume a partir de 1º de janeiro. Como é que o senhor está encarando esse novo desafio e como é que o senhor recebeu esse convite? Pois é. Você sabe que eu dentro do governo, eu entrei no governo em 2014, quando o prefeito era o Napoleão Bernardes, permaneci quando o prefeito Mário entrou como, né, na titularidade do cargo, e agora eu estou tendo a oportunidade, né, pelo convite que o prefeito eleito Egídio Ferrari me fez, de ir para essa secretaria, né? Eu fiz um balanço, né, eu passei já em 10 cargos diferentes dentro da prefeitura, em 4, agora a 5ª secretaria que eu vou trabalhar, né? A Secretaria de Gestão Governamental, as pessoas de fora pouco conhecem, porque o trabalho dela é de fato, né, se eu pudesse assim colocar uma
um apelido, né? Ela governa o governo, para que o prefeito possa, diante daquilo que a gente faz ali nas diversas diretorias que a Secretaria de Gestão tem, desde o acompanhamento do plano de governo, e essa é uma das funções mais importantes, né? Todos os meses, a Secretaria de Gestão, através da sua diretoria de escritório de projetos, reúne-se com os secretários e a sua equipe de cada uma das secretarias para ajustar como é que está o andamento de tudo aquilo que foi prometido durante a campanha, né? Assim já aconteceu. Um acompanhamento do planejamento. Exatamente. E para que a gente tenha prazos, metas, para que a gente consiga colocar toda a execução, né, se não de 100%, mas o maior número de ações que possam ir ao encontro daquilo que o prefeito apresentou. Então isso já aconteceu no governo do prefeito Napoleão, aconteceu com muita eficiência no governo do prefeito Mário, e eu tenho certeza que também acontecerá no governo do prefeito eleito Egídio Ferrari e da Maria Regina, né? Então, além desse trabalho de acompanhamento, que é ajudar o prefeito a governar o governo, né, a gente tem lá uma pasta, né, uma diretoria de captação de recursos, que é importantíssima, né? Sejam recursos vindos do governo federal, aqueles que vêm a fundo perdido, nós temos que estar com o radar ligado para aproveitar as oportunidades de recursos, né? Os projetos que são lançados tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, as emendas parlamentares, né? Fazer essa interlocução com os nossos deputados e senadores, e também buscar outras fontes de recursos. Então, por exemplo, os financiamentos, né? E Blumenau tem exemplos muito claros, né? A gente teve as obras que foram feitas com os recursos do BID, as obras que agora estão sendo feitas com recursos do Fomplata, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Isso tudo é um papel de a gente fazer a intermediação, né, e apresentar nesse cardápio de opções para que o prefeito faça a melhor opção e a melhor destinação dos recursos. Secretário, nesse caso aí de financiamentos, né, também se acompanha o desenvolvimento econômico da cidade, porque uma empresa, para ela se manter equilibrada, ela pode captar recursos, mas ela vai ter que pagar por esses recursos captados, então ela tem que ter uma previsão de faturamento, sem dúvida, né? Sem dúvida. Cara, faturamento em governo é uma coisa até meio estranha da gente falar, tributo, mas enfim, né? Passa por isso, né? Uhum. Como é que é feito esse acompanhamento, por exemplo, evolução do desenvolvimento econômico de uma gestão pública baseada em tudo que está se captando para aplicar no município, no estado, no país, sei lá. Perfeito. Para que não haja um quebra de caixa lá no futuro a um longo prazo, né? Perfeito. Bom, isso aí, além dos mecanismos de controle internos do próprio governo, né, e dentro da própria secretaria, nós temos uma diretoria de custos e orçamento. Ela cuida exatamente do orçamento do município, seja no planejamento, né, através da PPA, que é o Plano Plurianual, que é feito logo no primeiro ano do novo governo, para abraçar os próximos 4 anos, e as leis orçamentárias, né? Ontem, por exemplo, foi votada na Câmara um substitutivo do nosso orçamento, né? Aprovado lá, de acordo com o que o município passou, e o acompanhamento do desenvolvimento do orçamento, ele né? Estou falando assim, da porta da prefeitura para dentro, acompanhado a todo tempo, seja pela Secretaria de Gestão, seja pela Secretaria de Fazenda, que também tem esse papel importante. E existem diversos mecanismos externos. Então, por exemplo, quando nós vamos buscar recursos dentro do país, existe uma análise de crédito, vamos assim dizer. Se a dona de casa, por exemplo, for lá no banco pedir um financiamento, né? Um financiamento, obviamente que vai se ver a vida pregressa dela, né? Vai se consultar o Serasa, o SPC e tudo mais, os outros bancos de informações, e assim também é feito com o município em bancos bem mais rigorosos. E quando o financiamento é externo, como é o caso do BID, do Fomplata, existe um rigor muito maior e a necessidade, em determinados casos, inclusive de aprovação desses empréstimos junto a organismos do governo federal e com aprovação no Senado. E, além de tudo isso, Jorge, o município tem que ser ranqueado, né? Ele tem uma nota, assim como o governo federal tem uma nota para buscar recursos, o estado também, o município também. E hoje a nota do município, ela é a melhor nota que pode ser atribuída a um município, né? Porque nós somos bons tomadores e bons pagadores. Então, obviamente que assim,
com a responsabilidade que o gestor deve ter, levando em conta aquilo que ele pode fazer, né, a sua capacidade de tomar dinheiro e, obviamente, que sempre se colocando todo esse fluxo de pagamento durante os anos em que esse financiamento vai ser pago, né, a gente tem isso de uma forma muito tranquila, né, com responsabilidade. Existem mecanismos da legislação brasileira, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um aliado importante para o gestor e para a sociedade, para verificar se o município está fazendo a sua parte, né? Então, existem vários mecanismos, e em Blumenau, orgulhosamente, a gente tem um ranking, a cidade está ranqueada muito bem, né? E vai ser gerida com muita responsabilidade também pelo próximo prefeito. E nesse caso, a Secretaria de Gestão Governamental orienta o gestor, porque todo mundo, acho que quando chega, quer fazer tudo o que pode, né, para melhorar. Mas nem tudo é possível. Né? Obviamente que as decisões são colegiadas, né? Em Blumenau já existe há bastante tempo o Comitê Gestor Financeiro, que reúne algumas secretarias chaves, né? Secretaria de Gestão, a própria Chefia de Gabinete, a Secretaria da Fazenda, obviamente, e a Secretaria de Administração. Então, esses são atores que, de forma colegiada, sempre decidem, inclusive, aquilo que vai ser gasto e de que forma será gasto. Até como um subsídio para que o prefeito saiba exatamente aquilo que vai fazer, né? Então, óbvio que a gente sempre tem que verificar as situações que vão se apresentando, né? Até porque os investimentos que vão sendo feitos, eles vão atendendo a demandas que a própria população vai apresentando. Uhum. Então, por exemplo, né, a gente pega o exemplo da captação de água bruta do SAMAI, que vai utilizar recursos do Fomplata para uma obra importantíssima para a cidade, né, a maior estação nossa, que é a ETA 2, lá da Rua Bahia, que trata 70% da água que é fornecida ao munícipe, né? Ela está num trabalho lá para que a gente comece essa obra de captação, que é uma obra de engenharia bastante qualificada, né? Hoje, né, a população já deve ter ouvido várias vezes, quando aumenta a turbidez da água, o tratamento fica mais lento. Por quê? Porque vai muita lama para dentro dos decantadores, esses decantadores têm que ser lavados e só pode se lavar desligando durante algum tempo. E esse sistema que vai ser instalado, ele capta a água de uma forma mais profunda, de modo que vai diminuir a turbidez, mesmo em momentos de chuva, que a gente sabe que aqui a gente está muito suscetível. Mais frequente, né? Então, essas demandas que vão aparecendo, né, seja de pavimentação, seja de extensão do tratamento de água, por exemplo, agora está em obra já a ETA 5, né, falando aí de tratamento de água, né, que é do outro lado do rio ali, para atender a região norte, que hoje é a mais carente, né? Enfim, todas essas demandas que vão aparecendo, elas têm um grau de urgência. E cabe ao gestor, ouvindo esse colegiado, né, dos seus secretários, estabelecer aquilo que é prioritário e aí, né, lógico, os recursos não dão para fazer tudo ao mesmo tempo, por isso é que a priorização é que vem dessa ouvida do colegiado e especialmente desse comitê gestor que auxilia o prefeito nas suas decisões. Marcelo Altoff, secretário de Parceria e Concessões, futuro secretário de Gestão Governamental do novo governo em Blumenau. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Itaberá nesta manhã. Eu que agradeço e tenho certeza assim, que nós vamos ter muito a conversar aí na próxima gestão, né? O prefeito Egídio e a vice-prefeita Maria Regina têm juntos assim, muitos projetos para a cidade, né? E eu tenho certeza que o município será sempre aqui muito partícipe para os ouvintes da Rádio Itaberá saberem aquilo que está acontecendo na cidade. Obrigado. Obrigado, ótimo final de semana. Marcelo Altoff, secretário de Parcerias e Concessões.